Alegria de Cristo, amém? Amém. Ô rapaz, até a moeda caiu aqui. Manda mais do Aleluia, céu. Jesus, eu creio. Salmo de número 15, para a glória do Senhor. Oh, Jesus, tu és santo. Enquanto nós vamos localizando, quero falar da minha alegria, do varão e da varoa. Eita, glória de Deus! Não, sabe o que me lembrou aqui, Geisão e a pastora vão lembrar? Olha o que Deus trouxe na hora que a pastora chamou eles aqui na frente. Sabe o que veio na minha cabeça, irmã Elaine? Eu lembro uma vez que nós estivemos conversando, eu, a pastora e o diácono contigo, lá na salinha da pastora, porque nós fomos falar de algo bem específico do seu ministério, do seu chamado, dar uma orientação para você, e o Senhor me possibilitava falar o quê? Deus quer que você seja instrumento de uma grande área, que gere muitos frutos. Eu falava assim, e que é necessário a gente cortar algumas folhas, alguns galhos, para que essa árvore cresça forte, né? Para que ela gere muitos frutos. Eu creio que chegou esse momento, e é muito lindo ver vocês dois perseverando na presença de Deus. Esses dias eu fiz questão de facebookar lá, falei assim, Deus está levantando esse varão de forma maravilhosa. Aleluia, glória a Deus por isso na palavra, e é muito bom ver uma família, uma casa alicerçada na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Estou muito feliz, viu? Viu, Murjarrinho? Estou feliz demais. Deus te abençoe. Aleluia, Glória. Salmos de número 15. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga me espera. Acho que todos encontraram. Amém. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas quem honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus. Eu creio. Tema da mensagem de hoje: verdades do reino. Se você ouviu, se você prestou bem atenção, por favor, eu te peço, repita em nome de Jesus. Verdades do reino. Para não ficar só nessa para decorar e todo mundo memorizar, diga mais uma vez. Verdades do reino. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio, Jesus. Creio. Irmãos, recentemente Deus tem me dado algumas mensagens, algumas reflexões, alguns questionamentos. Mas hoje eu vivi uma situação, na verdade, eu vivi pela segunda vez a mesma situação. Há umas 2 semanas atrás eu presenciei algo no meu trabalho e eu comecei a perguntar para Deus: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que isso pode ser algo ainda defendido por unhas e dentes por alguém? O que aconteceu, irmãos? Eu não quero aqui enaltecer a minha conduta ou menosprezar a conduta da pessoa que eu vou citar como exemplo. Eu vou contar a história, não quero citar nomes, porque o objetivo é a gente analisar este fato, como que Deus veio colocando isso no meu coração e o que Deus tem para falar comigo. Então, só de uma forma introdutória, eu presenciei um fato esse dia no meu trabalho, em que no banco você tem a área de atendimento, que são os caixas, você tem os gerentes, e são duas filas distintas para que as pessoas sejam atendidas. Quando o assunto é gerencial, é do lado esquerdo do banco, e quando o assunto é de atendimento, pagamento de contas, etc., é naquela fila maior onde a maioria de nós vamos. Teve um certo jovem que foi até a igreja, alcança lá. Teve um certo jovem que foi até o banco pedir para ser impresso um boleto de um acordo, de uma dívida. Tá? E ele chegou lá, enfim, não deu certo a impressão deste boleto para ele pagar, e ele chegou e pediu para uma certa pessoa que ajudasse a resolver determinada situação, que ele queria pagar, ele não queria deixar aquilo para depois, que ele queria resolver logo aquilo. Enfim, a pessoa que estava atendendo pediu para ele ir para a minha mesa e falou assim: pede para o Wellington aqui, ó, ele faz a ligação para você resolve, você fala com a central. Amém. Fui lá, fiz a ligação e passei o telefone para ele. Aí a moça começou a encher ele de questionamentos e ele precisava do apoio da pessoa que tinha atendido ele. E essa pessoa estava um pouco ali atendendo outras pessoas, ela se mostrava um pouco desinteressada com aquele jovem. Tá?
E ela foi um pouco ríspida, um pouco seca, ao meu entender. E aquele homem foi perdendo a paciência, foi perdendo a paciência, foi perdendo a paciência. Aí ele falou assim, não, é muita humilhação, você ficar todo esse tempo na fila, você querer pagar o banco, você querer resolver a situação e ninguém te atendeu. O cara começou a se alterar, na minha frente. E eu naquela situação, como eu não sou funcionário do banco, sou terceirizado, eu falo, meu Deus, o que eu faço? Como que eu vou ajudar? Eu cheguei e falei assim, irmão, por favor, o que ele está te pedindo? Ela falou, você pode ver o número de uma impressora para conseguir imprimir o boleto e tal? Enfim, peguei o telefone, o que você precisa, moça? Tal, eu ouvi aquela situação, mas e se eu fazer esse passo a passo que você está falando aqui, eu consigo imprimir para o cliente para ele pagar? Tudo bem. Na hora que eu terminei de ter essa iniciativa de tentar ajudá-lo, mesmo não estando muito a par da situação, e a gente conseguiu resolver, esse homem levantou da cadeira e falou assim para mim, olha meu querido, muito obrigado, viu? Pelo menos alguém me ouviu e quis me atender. Muito obrigado pela sua postura, tá? E a pessoa que tinha atendido ele trabalha do meu lado. E eu fiquei naquela situação constrangedora, porque ele ficou me elogiando pela situação e querendo atingir a pessoa que não tinha atendido ela. E eu ali, não sou nem funcionário do banco, naquela situação, eu falei, meu Deus, tudo bem, querido. Aí ele chegou e falou assim, me fala o nome da fulana aí, que eu quero fazer uma reclamação para ela. Eu falei assim, amado, eu não vou fazer isso porque eu não quero me comprometer, eu não quero arrumar problema. Ele falou assim, mas você tem que me falar o nome. Eu falei, eu só vou falar o primeiro nome da pessoa. Eu falei, fulano de tal. Ele falou, tudo bem, eu vou ligar na ouvidoria. E mais uma vez, obrigado, viu? Que você mantenha essa postura. Pegou na minha mão e foi embora. Passou essas 2 semanas, querido. O que aconteceu? O gerente geral da agência foi notificado pela central da ouvidoria de que um cliente registrou uma reclamação no site da companhia. E esse homem veio perguntar para mim o que aconteceu. E eu, querendo me isentar de qualquer problema, não queria arrumar problema para outra funcionária, tentei falar o mínimo possível. Tentei falar o mínimo possível da situação. Tentei resumir o máximo. Essa pessoa foi também questionada da situação e ela defendia com unhas e dentes a sua postura, dizendo ser a coisa mais correta ela ter destratado o cliente, ou sido ríspida, ou sendo seca, ou sendo, sabe, que ela não tinha obrigação nenhuma de ver determinada situação, sabe, fazendo descaso. E o que mais me incomodou nessa história toda é que ela enxergava aquilo como uma verdade, como a coisa mais correta do mundo. Como se fosse a coisa mais óbvia de se fazer. Natural. É a coisa mais natural do mundo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, Deus, alguém enxergar uma situação daquela e falar que aquilo é correto? E falar que aquilo é a postura que deveria qualquer um fazer. Ter orgulho de ter descaso. Irmãos, não sei se os irmãos viram aqui terça-feira eu orando, no meio da oração Deus me fez lembrar. Olha como Deus vem fermentando isso na sua cabeça. Veio uma mulher que é aposentada, na verdade veio primeiro a filha questionando por que ela estava recebendo mais nada de aposentadoria, que estava caindo na conta dela só pagando juros. Aí a filha falou assim, minha mãe não sabe o que faz. Eu tentei resolver a situação, eu sugeri alguns caminhos para ela. Passados alguns dias, essa mulher veio até o banco conversar comigo. Só que eu fui ver as sugestões que eu tinha dado para ela, por questões particulares dela, não seria possível. E essa mulher começou quase a chorar na minha frente. Eu não sei o que eu faço, eu pago aluguel, eu só tenho essa renda, o que eu vou fazer? Irmãos, eu fiquei sem ação, porque eu não tenho autonomia nenhuma, eu não sei o que fazer. Eu peguei a situação daquela mulher, eu fui até o gerente geral e perguntar. Oi? Meu querido, tudo bom? Legal. Eu falei assim, eu chamei de chefe, ô chefe, o que a gente pode fazer para tentar ajudar essa mulher? Expliquei a situação dela. Sabe o que eu ouvi, irmãos? Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte desse homem. Não tem a dor das pessoas, não. Assim, esse é problema dela. Não fica se envolvendo, não. Se você não pode fazer, já baixa logo. Querido, na hora que eu ouvi aquilo ali, falei, eu estava tentando ver algum caminho para tentar ajudá-la, né? Como ela é de outra cidade, a conta dela, eu estava vendo se a gente poderia fazer alguma manobra para auxiliar essa mulher. Mas tudo bem, obrigado, chefe.
Saí, fui lá, contei para a mulher, falei, minha querida, infelizmente, tentei de todas as formas buscar um caminho para te ajudar, mas não foi possível. Essa mulher enchendo o olho de lágrimas na minha frente, e eu assim, queridos, não sabe, me corroendo por dentro. E sabe o que me dói, o que me doeu, o que me fez conversar muito com Deus por esses dias? É exatamente quais são as verdades que têm norteado a humanidade. Quais são as certezas que as pessoas alimentam como se fossem as coisas mais normais do mundo. Como que pode você ver alguém com um problema quase chorando na sua frente e você conseguir falar assim, isso não é problema meu, não se preocupa, não se envolva, menospreze. Ou alguém pedir uma ajuda, eu acho que no mínimo, se eu e você não sabemos, nós vamos buscar sugerir alternativas, canais de comunicação, alguém que possa tentar ajudá-la. Mas a pessoa chegar a falar simplesmente, isso não é problema meu, eu não tenho que me envolver com isso, isso não traz retorno, isso não traz lucro. Eu fico me perguntando, meu Deus, o que está governando a humanidade? O que está norteando? Quais são as escolhas do ser humano? Aí, o que Deus começou a ministrar dentro do meu coração, e eu, enquanto pedia para Deus a palavra, o fundamento bíblico, fosse usar, que Ele governasse as minhas ações aqui esta noite, Deus começou a me fazer perceber uma coisa, irmãos. O mundo em que a gente vive, sem que nós percebamos, está nos confundindo, está nos cegando. As verdades que nós defendemos, muitas vezes nós nem notamos, nós nem tomamos ciência do que aquilo está gerando em nós. Quer ver? Lógico, a situação que eu vou contar aqui do diácono é uma situação que foi na brincadeira, mas é basicamente isso que acontece com a humanidade. Nós estávamos aqui na sexta passada arrumando, aí o gente chegou aqui, que depois do futebol, o irmão brincou com o Geizão, falou assim, rei da estratégia, nós não ia estar lá jogando bola? Aí o Geizão falou assim, não, eu falei que eu ia jogar bola, eu não falei nós, falei eu. Aí sabe qual foi o sentido da coisa? O ser humano, o irmão que é advogado, o irmão Aldrin. Irmão Aldrin, fala se não é assim, muitas vezes em tribunal, em audiências, as pessoas que defendem as outras, elas não defendem princípios éticos, princípios morais. Sabe o que ela fica achando? Ela fica achando brechas na legislação para achar uma linha de argumento para defender o acusado. Não é isso, irmão Aldrin? Não é questão de princípios. É aquela velha história. Já que então, por exemplo, na brincadeira aqui do diácono aqui, não. Então eu preciso achar um mecanismo para me defender da acusação, para me sair para eu dar uma driblada na situação. Então, já que, de uma forma brincadeira, mas o que o instinto da gente faz? Não, peraí. Eu não vou dar o braço para você, eu não vou falar que eu não deixei ele jogar bola. Eu falei que eu ia jogar bola, não falei que nós. Então, nossa natureza é sempre de tentar moldar verdades, achar, saídas. É o famoso jeitinho brasileiro. Aquilo que o diácono mesmo já citou aqui várias vezes. Por que tem gente passando fome? Pega toda a corrupção que acontece no nosso país e sai distribuindo aí renda para ver se alguém passa fome. Vê se alguém fica desempregado. Mas por que, irmãos? Porque as verdades que movimentam a humanidade não são verdades do reino. Não são verdades bíblicas. Nós temos por instinto achar alternativas que nos traga benefícios, que nos traga resultados bons. É muito comum as pessoas falarem o seguinte, não, peraí, eu estou em determinada situação. A minha escolha está entre o correto, o errado, mas o que a pessoa faz? Ela tenta achar um mais ou menos. Porque, como existe o correto e o errado, se ela faz o mais ou menos, então ela está meio termo. Ninguém pode acusar ela de ter feito o errado, nem tampouco que ela acertou, ela está ali. Então, mas você pensa assim, mas eu não sabia, rapaz. Mas, me perdoa, da próxima vez eu faço diferente.
Está entendendo, irmão? Um exemplo aqui, talvez uma coisa boba, mas o que isso representa para nós, no nosso dia a dia? Nós temos hábito de achar desculpas para os nossos erros. Nós temos hábitos de justificar situações que nós agimos errados com, eu não sabia. Da próxima vez eu faço diferente. Ou, isso não é problema meu. Isso não me diz respeito. Eu não vou fazer isso. Essas verdades, irmãos, essas verdades estão cada vez mais entronizadas, assim, impregnadas, sabe, na nossa natureza. E se nós não clamarmos por verdades do reino, verdades de princípios, verdades de conduta que agradam a Deus, nós estaremos vivendo um falso evangelho. Ou nós teremos uma falsa pregação do evangelho. É muito fácil eu chegar e falar assim, irmãos, nós temos que viver em comunhão. Se nós temos duas túnicas, nós temos que dar um para quem não tem. Aí você vê pessoas construindo palácios pessoais com o dinheiro da fé dos outros. Onde está a verdade do reino nisso? Pessoas andando de jatinho, enquanto tem na sua própria congregação dependência financeira. Aonde está a verdade do reino nisso, meu irmão? Onde está a nossa conduta? Aonde está o nosso caráter sendo forjado, sendo formatado pela presença de Deus? Irmãos, recentemente, olha, Deus, ainda bem que o Senhor me lembrou disso. E durante o dia eu me lembrei muitas vezes, eu falo assim, Deus, não deixa eu esquecer dessa parte. Irmãos, recentemente eu ouvi uma ministração que mudou a minha visão parcial de alegria. Eu sempre entendi que a alegria, quando nós vimos aquela passagem bíblica, diz o seguinte, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que eu entendia? Que eu estando alegre em Cristo, eu estaria forte. E como foi o entendimento que Deus me deu através de uma ministração de um jovem muito sábio? A gente assistindo lá em casa, há uns meses atrás, Igor Juncker. Um jovem que nem eu, bobo, palhaço, mas brincalhão. E esse jovem ministrava o seguinte antes de louvar. Ele falou, sabe o que eu entendi quando eu leio esse versículo? Que quando eu alegro o Senhor, Ele me faz forte. Olha a profundidade disso, olha a diferença. Não é simplesmente eu ficar, Senhor Jesus, eu te amo. Não é. Aleluia, Jesus. É quando eu estou agradando a Deus, eu estou me fortalecendo. Sabe por quê? Porque quanto mais profundo, quanto mais no sentido de Cristo nós vamos, quanto mais íntimos de Cristo nós estamos, quanto mais satisfazendo a sua vontade, vivendo a sua palavra, vivendo as suas verdades. Sabe o que está acontecendo? Não sei se os irmãos notou, recentemente eu tenho orado muito por fazer o Senhor sorrir. O Senhor me deu essa visão de quando a gente toma uma decisão que agrada a Deus. Quando eu via, por exemplo, esse jovem satisfeito, levantando, pegando na minha mão e falando assim, obrigado por você ter me ajudado a resolver a situação. Sabe como que me vem a imagem do Senhor no seu trono? Ele olhando e sorrindo. Olha, ele vem todinho. Ele olhando lá do trono e falando assim, que bom, meu filho. Nessa hora em que lá do seu trono o Senhor sorri, que eu vejo a alegria do Senhor me faz forte. Quando eu alegro ao meu Senhor, quando eu faço Ele sorrir, quando eu faço Ele estar satisfeito, quando eu faço Ele estar regozijando pela minha escolha, quando nós conseguimos fazer isso, Deus olha para nós e sorri, nos faz fortes com Ele. Olha, até a barba está arrepiada, até a barba. Eu creio, Jesus. É muito bom sentir isso. É maravilhoso. Irmãos, verdades do reino. E sabe o que o Senhor me mostrava, irmãos? Me fazia refletir muito? Que sem que nós percebamos, nesse processo de confusão, a clareza das nossas ideias, sabe? Das nossas opiniões, sem que a gente perceba que está sendo totalmente entortada. Os nossos conceitos estão sendo totalmente apagados. Porque o que orienta a nossa vida não tem sido
verdades do reino, mas sim as verdades que são criadas por debates que não levam a gente a lugar nenhum. Muitas vezes é pregado aqui isso, de que vale alguns questionamentos que não edificam a mim nem a você. É somente pelo aprofundamento da letra, é somente por eu me achar mais capaz de argumentar mais do que outras pessoas, ter capacidade maior de argumentação, se isso não nos leva a lugar nenhum. Então isso vai criando em nós certas verdades que estão vazias. Estão entendendo, meu irmão? Amém, Jesus. Estão entendendo isso? É muito comum acontecer isso no seu ambiente de trabalho, no seu clube, no seu futebol, no seu lazer. A pessoa, quando ela é agredida, seja com gesto, seja com uma escolha, seja com a palavra, seja com uma agressão física de fato, o que é comum acontecer? Nós justificamos o seguinte: Rafa, levou, Deus tem que levar. É muito comum isso, só que a gente não percebe que essa verdade é uma verdade mundana, natural, uma verdade maligna, que quer que nós nos degladiemos, que a gente se confronte, que a gente se agrida, que a gente se bata, que a gente se desrespeite, que a gente alimente o mal em nós. Se alguém nos decepcionou muito a vida inteira, meu irmão, anos e anos te desapontando, te afrontando, te fazendo sentir pessoa ruim, te fazendo sentir uma pessoa não amada pelaquela. Aí de repente essa pessoa chega até você e te pede perdão. O que a verdade mundana diz? Tá bom. Você vai ter que pagar aí. Vai ter que sofrer um pouquinho aí do seu pedido. Você vai ter que clamar um pouquinho aí para sair do meu coração. É muito comum isso, irmãos. São os pregadores da palavra de Deus. Olha onde Deus está me levando aqui, ó. Presta atenção nisso. Grandes líderes da palavra de Deus que arrebanham várias almas, que pastoreiam várias vidas, ficam fazendo braço de ferro de quem compreende mais da Escritura, sendo que a própria Bíblia diz que a graça de Deus é múltipla. Então ela não atua de uma única forma, num único formato. A graça de Deus não alcança o coração de um homem, de uma mulher, unicamente de uma certa forma. Como, por exemplo, quem aqui já ouviu falar da Igreja Bola de Neve? Você pode concordar ou não, mas lá estão sendo alcançadas pessoas que ninguém acreditava. Todo mundo aqui que lembra daquele cantor lá do rock lá, o Rodolfo. Quem diria que um homem daquele ia estar convertido? Você vê, o irmão Rafael vive postando mensagens dele, frases. O homem todo tatuado, com um brinco, um negócio alargando, parece um sei lá o que na orelha. E hoje o homem prega a palavra de Deus de forma linda, canções maravilhosas. Aí existe aqueles possuidores de verdades, mas que não são verdades do reino, que diz: escandalizo para você. Tudo isso não é possível. É um absurdo. Nós podemos discordar uns dos outros. Nós podemos pensar de forma diferente. Mas nunca podemos alimentar a verdade que por conta disso devemos não nos relacionar, devemos não nos amar, devemos não interceder para aqueles que não agem de acordo com o que nós pensávamos. Essas são verdades meramente humanas. Enquanto o ser humano estiver cada vez mais dilacerando os sentimentos, cada vez mais cortando, rompendo com os vínculos, porque eu não tenho obrigação de fazer determinadas coisas, em que eu não tenho que me preocupar com o sofrimento alheio. O que vale é meu bolsinho cheio, o que vale é eu estar bem vestido, o que vale é eu estar em forma, o que vale é não faltar na minha casa. Enquanto esse tipo de vida estiver sendo experimentado no mundo de hoje, nós estaremos sendo movidos por uma verdade que não é a verdade do reino. Aleluia, Jesus. Enquanto as nossas ações condizerem apenas com aquilo que me agrada e te agrada, meu irmão, quando eu fechar nas minhas convicções, nas minhas opiniões. Eu já tive a oportunidade de conversar com o irmão Luiz e algumas pessoas, em que eu digo assim: o meu sonho, que eu entendo da igreja. Como é o meu sonho? Por exemplo,
Um culto como esse aqui. Começou a oração, aí começa o louvor, tem as oportunidades. Sabe o que eu penso? Que desde um metaleiro até um funkeiro, até um cantor de rap, até um clássico erudito, se tiver que com o propósito de adorar a Deus, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ter o espaço dele para ofertar o seu melhor. Nem que seja um sambistinho aqui com e ele quiser adorar com ele tem que adorar. Aleluia. E sabe o que acontece, irmão? Nós vamos segmentando a fé. Nós vamos criando linguagem de mercado, nós vamos criando nichos de mercado. Não, pessoas assim então tem que frequentar tais e tais igrejas, tais e tais locais, porque em muitas igrejas isso é visto como escândalo. Isso é visto como afronta a Deus. Agora, o que a Bíblia nos revela? Que nós temos que dar o nosso melhor. E se as suas influências sociais, se o seu melhor, por exemplo, quem aqui conhece o... Nossa, como é o repeiro lá? Que veio aqui uma vez? Mano Reco. Irmão, você já viu as letras desse homem? Você imagina se esse homem, por causa da causa afogada dele, pela voz grossa, por cantar só rap, não pudesse evangelizar? Verdades do reino, irmãos. Aquilo que fazemos para a glória de Deus. Que o nosso melhor seja YX ou WABC, seja para a glória de Deus. Talvez nós estejamos, talvez não, eu tenho certeza, nós estamos muito longe disso ainda. Estamos muito longe. Porque nós gostamos de criar conflitos. E sem a necessidade do conflito existir. Se o conflito fosse criado para edificação, olha um exemplo de conflito criado para edificação da igreja. Meu irmão, meu líder, minha líder, será que eu posso dar uma opinião para a gente orar junto e pensar? Será que se nós fizéssemos assim, assim, assado, não alcançaríamos mais vidas? Será que Agora, como que é feito? Muitos pontos de vista são apresentados. Não, irmão, se não for assim, pelo amor de Deus, não dá para aceitar. Olha, irmão, eu estou sentindo aquele Deus purinho no meu coração, tem que ser assim, porque ninguém chega como eu aqui nessa igreja. Então eu estou me possuindo de uma verdade e achando que ela é única. Que ela só tem um único formato, que ela só vai funcionar daquele jeito. Que o meu pensamento é que tem que prevalecer. Que coisa mais gostosa do que está acontecendo nessas reuniões que a gente está organizando aí os eventos? Como que tem sido, irmãos? A gente senta lá, um fala um pouquinho aqui, outro fala um pouquinho, mas eu acho assim, que eu não fiz, eu falo, pum, pum. Aleluia, Deus. Verdades do reino, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus para que nós não sejamos confundidos por esses conceitos. Que nós possamos perceber. Nossa, irmãos, assim ó, eu já estou indo para a parte final da mensagem, mas eu não posso deixar de falar a respeito disso. Irmãos, para você ter uma ideia, durante o dia que eu estava pedindo para Deus confirmar a palavra, para Deus confirmar o tema, passou vários temas pela minha cabeça, falando, Deus, venha me confirmar, venha falar no meu coração. E um dos possíveis temas que Deus me deu durante o dia foi o seguinte: se abrindo para o novo de Deus. O que significa se abrir para o novo de Deus? Irmãos, as nossas influências, a maneira com que nós somos criados, nos faz formar uma personalidade, um jeito de ser. Uma forma de enfrentar problemas, uma forma de se relacionar com o outro, uma forma de trabalhar. Mas sabe o que acontece nesse momento? Nesse processo? Nós acabamos endurecidos, engessados nesses jeitos nossos. Nós olhamos esses nossos jeitos, essas nossas opiniões, e nós achamos que aquilo ali é, na linguagem dos consultores, dos motivadores pessoais, que aquilo é nosso paradigma e acabou. Que aquilo ali é aquilo e X, e acabou. E ponto.
Agora, uma pessoa que age assim, ela dificilmente vai conseguir ser liderada. Ela dificilmente vai conseguir fazer parte de um grupo em que pessoas pensem diferentes e proponham coisas diferentes que elas. Uma pessoa que se fecha no seu universo e acha que somente a sua verdade é a que deve prevalecer, ela está inconscientemente se isolando dos demais. Consegue entender isso, meu irmão? Porque as verdades, por isso está no plural, as verdades do reino não é uma, não é única, não se resume em uma única palavra. A compreensão do reino, ela é extensa. Jesus, o próprio Jesus, trouxe o reino dos céus é semelhante a... Ele trazia N exemplos, N parábolas. Consegue entender isso, meu irmão? Consegue entender isso, minha irmã? Consegue entender isso, meu irmão? Sim. Quando a pessoa se fecha nas suas convicções e ela não se permite ser ouvida, quando ela se apoia nos seus cargos, então já porque eu sou o chefe, eu que mando, o que eu falar é lei e acabou. Nesse momento, sem perceber, nós estamos anulando os outros. Nós estamos excluindo os outros. Nós estamos afastando os outros. E isso não faz parte das verdades que estão aqui. Isso não faz parte da verdade que está sendo transmitida pela palavra de Deus. As verdades do reino de Deus. Aqui a palavra do Senhor diz. Primeiro Davi, ele pergunta ao Senhor. Olha que perguntas interessantes. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? No teu santuário? Na tua casa? Quem morará no teu santo monte? Sabe por que ele usa essa expressão? Quem morará no teu santo monte? Porque a casa de Deus, a morada de Deus, muitas vezes é representado na Bíblia no Monte Sião. E que Sião é representado por várias palavras que caracterizam este lugar. Quem morará neste lugar tão perfeito, tão saudável, Deus? Qual é a resposta aqui? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua. Irmãos, meu Deus do céu. Sião é a terra da promessa, né? É, exatamente. É a terra que Deus separou para o seu povo. Veja bem. Olha o que a gente acabou de ler aqui, ó. Aquele que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Olha a profundidade disso aqui. Olha quantas vezes foi ensinado aqui na nossa igreja nas ministrações. Olha a profundidade disso aqui. Irmãos, uma coisa que me incomoda demais, a minha esposa está aqui, ela é testemunha. Quando alguém chega de mim, ou chega até mim, falando de um terceiro que não está presente. Pode ser quem for, ela sabe disso. Se a pessoa chega até a mim e começa a falar algo de um terceiro que não está presente, eu tento fugir do assunto o mais rápido possível. Eu tento entrar no outro assunto, entrar numa conversa. Amém, mas vamos olhar. Mas o que mais acontece? Essa é uma verdade que não é do reino. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos liberando, o que está dizendo ali? Difamações. Ou nós estamos falando algo de alguém sem dar a oportunidade dela se defender, dela apresentar o seu ponto de vista. Novamente, eu estou me baseando unicamente na minha verdade. E eu estou anulando aquela pessoa, eu estou excluindo ela da conversa. Irmãos, tem uma coisa que me incomoda. É quando eu vejo alguém falando de outro que não está presente. E sabe uma coisa que mais me incomoda? Estou aqui conversando com o gente. Nossa, você viu a pastora, mano? Pelo amor de Deus, não sei o que. Aí a pessoa chega. Ô, pastor, tudo bem? Estamos aqui conversando aqui, sabe? É legal, você não gostou, mas engraçado demais.
Isso já aconteceu perto de você ou não? No seu trabalho já aconteceu alguma vez? Hã? Então, como isso me corrói? Porque sabe o que dá vontade de eu fazer? Mas lógico que eu não vou fazer isso porque isso é uma vontade minha da carne. Que não edifica em nada. Sabe o que eu vou fazer? Fala o que você tá falando lá, irmão. Chegou aí falando, você não quer falar com ela? Hã? O que você acha? É, Deus. Não é bom? Agora que a pessoa chegou, vamos permitir que ela escuta, que ela se defenda, que ela tenha um ponto de vista diferente. Irmãos, nós temos medo da diferença de opinião. Nós temos medo, nós fugimos disso. Você quer ver um exemplo? Quantas e quantas vezes... Lógico, tem dois pontos aí que a gente vai falar. Vai encerrar a mensagem. 2 pontos aí. Quantas e quantas vezes fulano daqui está falando, irmão, sei não, é que aquele jeito que a pessoa fala assim, acertado, eu não concordo, não consigo descer no meu coração, sabe? Eu não consigo falar, eu não consigo, tá bom. Aí, de repente, aquela pessoa começa a falar diferente dela. Não, irmão, eu não vou falar mais porque eu vi que você não concordou, afinal você já se alterou aí, você já, entendeu? Então é melhor a gente não conversar mais, porque você já está aí nervoso. Irmão, a gente tem medo. A gente foge da diferença de opinião. Eu sou assim, em muitas coisas eu sou fã do Silas Malafaia. Porque ele chega e fala assim, eu penso diferente de você, eu só tenho outra vertente teológica. Não quer dizer que eu te odeio. Não quer dizer que eu não quero falar com você. Não quer dizer que eu não te amo, que eu não te quero bem. Ele só diverge. Uma coisa que quando ele fala sobre política, muita gente se incomoda pelo fato de ele falar de política. Mas o que é legal? Ele fala assim, eu não voto em partido político. Eu voto na pessoa. Já votei em gente do PT, do PSDB, do PV. Eu voto em condutas. Aí a pessoa que pensa diferente, não, mas você está fugindo das diretrizes partidárias. E já começa a atacar a pessoa. Nós temos uma dificuldade tremenda de lidar com as diferenças. Nesse momento, irmãos, se não fosse... Imagina se todo mundo pensasse igual. Hã? Se todo mundo agisse igual. O que ia acontecer de acidente, meu filho? Porque todo mundo ia virar para o mesmo lado, da mesma hora, que a coisa... Eu acho que é um exemplo bobo esse, mas não custa nada. É melhor que mim. Não tem nada a ver o exemplo, mas vocês entenderam o raciocínio. Se ninguém vai virar para o mesmo lado, você vai para a esquerda, como é que eu vou virar para a direita? Tem nada a ver. Mas o que quer dizer isso, irmãos? Se não fossem as diferenças, se não fosse, a Bíblia diz, um nasce em função X, Y, com características assim, com tais dons. E todos eles fazem parte de um mesmo corpo. Um nasce para ouvido, outro para perna, outro para pé. Se todo mundo fosse cabeça. No meu caso eu tive bastante, mas não ia prestar. Verdade, Deus. No seu caso não dá para falar mais, você corrigiu, né? Poxa vida. No meu caso não dá para corrigir, não, sou bobo. Diminui o crânio, como é que vai fazer? Mas irmãos, se não fossem as diferenças, se não fossem os diferentes profetas, se não fosse Pedro, se não fosse Paulo, se não fosse João, alguém consegue ver na Bíblia alguma vez João pregando para uma multidão? João é um apóstolo. João escreveu parte da palavra de Deus. Todos têm que fazer as mesmas coisas, agir do mesmo jeito. A questão é, aquilo que Deus te deu de capacidade, de dom, tem que ser voltado para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E nós precisamos buscar de Deus a capacidade de sermos acolhedores, de sermos agentes de comunhão, de sermos instrumentos de paz. Nós temos que buscar de Deus as verdades que são de seu reino, não aquilo que nós alimentamos com a nossa necessidade de prevalecer perante o outro, de ser mais conhecedor, mais capaz, mais bonito. Bora isso, eu já sou bastante brincadeira, não sou, não vai passar toda hora. O mais forte, que tem mais recurso. Nós temos essa necessidade, irmão.
e que nós possamos renunciá-las, para que diminuamos, que todo rancor saia do nosso coração, que toda necessidade de se julgar maior, ou mais entendido, mais compreendido, saia e que impere em nós as verdades do reino. Você crê nisso? Amém. Você deseja isso no seu coração? Amém. Então curva a sua cabeça que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Vou orar por nós, porque eu mais que ninguém preciso desse processo. Soberano Deus, eterno Pai, Pai bondoso, Deus de misericórdia e poder, aqui estamos em sua casa. Meditamos a tua Escritura e queremos que o Senhor faça morada em nós. Assim como o Senhor nos apresenta a terra da promessa como lugar em que o Senhor seguramente está presente, em que o Senhor se encontra em paz, que o Senhor possa encontrar em nossos corações terras saudáveis, onde um altar limpo, onde o Senhor possa repousar, onde o Senhor possa encontrar motivo para sorrir, ó Deus. Que impede as nossas escolhas, as nossas condutas, não sejam as nossas verdades, não sejam as nossas opiniões, mas sim as verdades que vêm do teu reino, da sua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa ministrar em nós o teu querer, que o Senhor possa, Senhor, encontrar em nós um verdadeiro desejo de não agirmos nós, mas o Senhor em cada um de nós. Abençoe essas vidas aqui, Senhor. Leve-os todos em paz. Os livra de todo mal. E que nós possamos viver a cada dia a tua mensagem, a tua palavra, a tua verdade, os teus conceitos, respeitando as diferenças, respeitando o próximo, nos importando uns com os outros, tendo compaixão, participando do sentimento do outro em cada situação, porque assim, Senhor, estaremos construindo a nova Jerusalém. Estaremos construindo realmente Sião, a terra em que o Senhor terá prazer em viver. Tudo isso peço para que seu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus.